você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, o William Travassos, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pesquisa saída do forno, agora cedo, hein? Quentinha. A segunda rodada da pesquisa Genial Quest, realizada com os deputados federais, mostra uma tendência de piora na avaliação do governo Lula entre os parlamentares. Foi de 33% para 42% a avaliação negativa do governo entre agosto de 2023 e maio de 2024. A maioria dos deputados também considera que o Brasil está indo na direção errada. Eram 42% em agosto de 2023 e agora são 52%. Uma mudança significativa, né? A mudança de percepção aconteceu principalmente entre os deputados que se autoclassificam como independentes, um grupo majoritariamente aliado à Lira ou William Travassos, e que corresponde a 26% do plenário da Câmara. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Já falei algumas vezes aqui, Brasília, os parlamentares, eles entendem, né, esse temperamento muito em função da grana que eles estão recebendo, dos benefícios que eles estão recebendo, gente. Então, assim, se você é um cara que tá ali independente, que não tem uma bandeira, você está sozinho na briga e você está tentando chamar a atenção para o seu interesse pessoal. E qual é o grande interesse? Essa pesquisa é basicamente emocional, gente. Tanto que tem um tema da pesquisa, uma pergunta que é a seguinte: o quanto pretende se envolver com as eleições municipais deste ano? Aí você vem lá, 80%. Os caras estão altamente envolvidos, que eles sabem que é a base de tudo ali. E por que a insatisfação? Que o governo não está liberando para essa turma do independente aquilo que eles querem. E eles já estão dizendo, tem eleição aqui, o nosso interesse é na eleição, eu preciso ser atendido. Então, assim, é uma vergonha o que acontece em Brasília, Júnior. Quando você vai visitar Brasília e conversa com os deputados, essa moeda de troca de favores, no fundo, essa turma não está pensando no povão, cara. Desculpa falar de forma generalizada, acredito que tem um ou outro que está pensando sim no povão, mas eles estão muito mais preocupados em se manter no poder do que qualquer outra coisa. Ô, Silvana Lobo, essa pesquisa te mostra o quê nesse cenário de contexto de eleição que o William citou, toda essa movimentação em torno da grana lá em Brasília também? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Ô, Júnior, a última vez que eu tive aqui na bancada, se eu não me engano, nós falamos dessa mesma pesquisa, mas feita pela população. Ela tá parelha. Pareia, né? Como é que nós mineiros falamos? Tá pareia. Tá pareia, mais ou menos a mesma coisa do que aconteceu com a população, né? Deu uma baixada e tal. Então, aqui, quando a gente vê isso aqui, então 42% agora, ou seja, a turma dos 33% da torcida também tá dentro, a turma dos 33% contra, e aí, como disse a chamada, o pessoal do Centrão. Mas o que eu tiro de conclusão nisso, Júnior, é o seguinte, teve uma pergunta lá, como disse Travassos, que foi assim: você acha que o governo te dá a devida atenção? 64% falou assim, não, dá menos atenção do que eles deveriam dar. Ou seja, é o que o Travassos falou. O problema é o seguinte, eu quero que o ministro me receba. Eu até fui recebido pelo ministro, mas somente 44% falou que eles atenderam o que eles queriam. E aí o Lula mesmo, a respeito dessa mesma pesquisa, falou o seguinte, olha, já avisei o Alckmin para ele ser mais ágil. Aí eu fiquei rindo comigo mesmo, né? Falar com o Alckmin para ele ser mais ágil é um trem que realmente vai exigir um esforço sobre-humano. E falou com o Haddad o seguinte, larga os livros e começa a ouvir os deputados, conversa, eu quero que você converse, larga esse trem de livro para lá. Política é isso, é essa arte de fazer isso. A turma que tá lá e que não tá tendo as medidas atendidas para poder fazer bonito na eleição, agora tá reclamando. É o que o Travassos falou. E aqui, ainda tem gente que perde tempo em ficar olhando para isso. Ô, Rita Mundim, os deputados federais, principalmente os que chamamos de centrão, né, não estão muito satisfeitos com o governo, não. É mais ou menos isso que diz a pesquisa divulgada pela Quest hoje. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. É o presidencialismo de Araque, né? Qualquer que seja o presidente, ele é refém do Congresso. E quando ele não atende a tudo aquilo que o Congresso quer, o Congresso bota a faca no pescoço dele. Então, gente, o problema no Brasil sempre ele é estrutural. Nós temos que fazer uma reforma política, só que quem tem que fazer a reforma política não quer fazer reforma. Porque temos uma Constituição muito mais
parlamentarista e um governo presidencialista de Araque. Então, o que acontece? O presidente não faz nada, fica refém. Para que alguma coisa seja aprovada, ele tem que comprar o Congresso. E o Congresso, por essa facilidade, ele fica brigando por projetos de poder, como disse o William. Então, ele não briga por projetos e por políticas de Estado, mas por projetos e políticas de poder. Se nós estivéssemos no parlamentarismo, eles estariam brigando entre eles para honrarem o voto que é dedicado numa democracia representativa. Então, nós temos representantes que não nos representam e que nos saqueiam, colocando a faca no pescoço do presidente, qualquer que seja ele. Pessoal, as coisas vão chegando pra gente durante o Festa de Redação, que a gente tem uma audiência muito qualificada, né? É lógico que a pessoa que me fala isso aqui pede off, ela é muito próxima de um importante prefeito do PT, me disse assim, ó, Lula está encastelado, não recebe mais deputado nem prefeito, e isso pesa na avaliação negativa, reclamação geral, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores. E disse o seguinte também, Lula tirou de cena conselheiros históricos que botavam freio nele, como Gilberto Carvalho, Luiz Dulce, e aí a situação começa a complicar. Lá em Brasília, senhor Eduardo Costa, bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, esse é um perigo de quem está com poder. Ignorar os conselheiros, se isolar, não ouvir a segunda voz, alguém que põe freio e fala assim, aqui, se foi demais ontem. Alguém que tem coragem para falar que a pessoa está errada. Porque 90% das pessoas, 99% das pessoas que estão em torno de alguém com poder, estão ali segurando o próprio emprego. Tá bom, chefe. Parabéns. Alguém tem que dizer, alguém tem que puxar. E é preciso saber se quem está sentado na cadeira quer ouvir. Se o Bolsonaro tivesse ouvido, primeiro se ele tivesse bons conselheiros, tivesse ouvido, ele estava lá. Mas enfim, Lula, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Isso é uma análise de Frei Beto, que é um sujeito, uma esquerda histórica, e ame ou não, a esquerda verdadeira. O Lula matou todas as lideranças e está sozinho, não tem sucessão, inclusive. Mas eu queria, Júnior, com a licença dos ouvintes, porque os colegas já abordaram essa pesquisa, eu queria falar de uma outra da Quest, que ainda vai repercutir durante o dia de hoje, mas que eu recebi agora cedo. Esta é verdadeiramente assombrosa e é para Belo Horizonte. Senhoras e senhores. Você está falando, Eduardo, desculpa te interromper, da pesquisa para prefeito de Belo Horizonte, para a eleição deste ano, não é isso? Pesquisa que foi divulgada da Quest. Eu estou continuando no Instituto e mudando de pesquisa. Boa. Gente, pesquisa da Quest que vai repercutir durante o dia de hoje. Intenção de voto em Belo Horizonte. O candidato que tem mais intenção tem 4%. E sabe qual o índice de indeciso? 87%. Belo Horizonte não tem candidato a prefeito no qual a cidade acredita, goste, esteja empolgada. Primeiro que vai ser uma luta de foice no escuro. Segundo, que como a partir de 1º de julho e até a eleição, nós do rádio e da televisão estaremos amordaçados, como em toda eleição, não vamos poder dizer nada que ajude na análise. Nós temos um mês para mostrar para as pessoas que Belo Horizonte precisa de alguém que cuide dela. Um mês. E, Júnior, como é que eu vou pedir para as pessoas votarem bem, se entusiasmarem, depois que o Toffoli matou mais um processo contra mais um réu, confesso, desta vez o Marcelo Odebrecht, que distribuiu dinheiro para o Brasil inteiro. O Toffoli acaba de dizer assim, esquece. Então, Júnior, nós estamos num beco sem saída no Brasil. O parlamentarismo, como eu lembrei outro dia, como lembrou a Rita agora, podia ser uma saída. E no caso de Belo Horizonte, nós precisamos de pegar com Deus. Essa pesquisa é interessante, Eduardo, que para mim ela traz duas sinalizações importantíssimas para quem analisa. Essa de BH. Primeiro, a eleição está completamente indefinida aqui em Belo Horizonte, mas abertíssima, né? E talvez até um nome que está fora, que pode entrar, que pode mudar esse negócio. E outra coisa, as pessoas, os eleitores não se preocupam com a eleição como candidatos, como políticos e como jornalistas. Eles só começam a preocupar com a eleição lá pertinho. Faltando 20 dias para a eleição. O que eu acho que isso é um bom indicador para a gente pensar. O que é uma pena, porque eu tenho um amigo lá de passatempo que quando discorda de mim, de que devemos ter eleições gerais, fala sempre isso. A eleição de prefeito tem que ser discutida à parte. Separado, porque ela é importante. Ela é importante, mas parece que não.
nós não estamos preocupados com a cidade. A menos que eu esteja errado e que todo mundo esteja satisfeito demais com tudo que está acontecendo em Belo Horizonte. Pessoal, deixa eu virar